O início a gente não imaginava, obviamente, que ia durar 20 anos. A gente não tinha programado nada, a gente só começava a fazer de prazer e de alegria e foi. E depois cresceu e que hoje em dia alguém vai dizer, tem um pós-doutorado na Sorbonne sobre essa roda de leitura e o que a gente tem que fazer no início mesmo é agradecer primeiro aqueles que organizam a festa, que são objetivo da festa, da produção do livro, e aqueles que fizeram 20 anos de vida na roda de leitura. E foi construído, eu acredito, menos no improviso. Eu acho que a maternidade da roda e da oficina foi um evento no IEP em 2003, em julho de 2003, com o título Enigma Brasil. E lá tinha várias apresentações, o professor Willi estava junto também, mas vários economistas, geógrafos, sociólogos, para a gente entender um pouco da formação do Brasil. E, obviamente, também tinha a literatura, né? O professor Willi estava, o Wisnik estava junto, e nós fizemos um trabalho de campo. Eu era organizador, geógrafo, e geógrafo, como vocês sabem, pensa mais com os pés do que com a cabeça, e o trabalho de campo dos geógrafos é algo obrigatório. Por isso, nós fizemos vários trabalhos de campo, inclusive para Cordisburgo e para Morro da Garça. Numa companhia maravilhosa, porque já tinha um laço entre Cordisburgo e a USP, o IEP em particular, na companhia de uma figura extraordinária, maravilhosa, o Zé Maria, contador de história, que na época estava aqui fazendo um dos cursos de arquivo. E ele acompanhou. Eu acho que ele, no fundo, foi o incentivador, porque onde a gente parava, ele contava a história, a gente lia alguma coisa. Então, foi um momento em que começou a atividade de ler e ouvir Guimarães Rosa. A volta, depois desse seminário, é o início mesmo de primeiros encontros para aquilo que depois foi batizado de roda de leitura, oficina de leitura. Mas tinha muita coisa que aconteceu nesse tempo todo, nesse tempo inicial tudo, né? Que os outros vão contar até muito mais sobre a atualidade. Quem sabe mais do que a gente é em mim, né? Que juntou tanto material. Agora, como tudo que começa tem confluentes e afluentes, né? Muita coisa a gente tem que ver como testemunho dessa história inicial, principalmente no centro, tá? Não teria numa roda de leitura sem o Guimarães Rosa. Não teria sem a obra de Guimarães Rosa e, no caso, do Fundo Guimarães Rosa aqui no IEP. Isso é talvez o ponto principal. Depois aconteceram muitas coisas durante esses 20 anos. Não? Mas a gente começou, apesar da minha presença como vice-diretor na época do Instituto, com um anarquismo criativo muito desenvolvido. A gente não queria saber de formalizações, a gente queria alegria mesmo e o prazer da obra desse autor, de uma obra tão maravilhosa. Tinha vários momentos dessa primeira fase que foram maravilhosos, porque não sei se vocês podem imaginar que a gente foi buscar colchonete no CPUSP para encher uma sala aqui para ficar numa maratona rosiana, numa virada cultural, estava em São Paulo já começando, para ler de sábado de manhã, rodando a noite toda, até domingo,
fim da tarde, lendo o Grande Sertão Vereda de cabo a rabo. E, obviamente, não só lendo, também com comidas, com cachaça, com apresentações artísticas no meio das boladeiras, já estava por lá. E esse é um momento muito importante nesta fase inicial da roda. Uma outra coisa, acho que teve em 2006 um grande seminário internacional maravilhoso aqui no IEP de 50 anos da obra de Corpo de Baile e Grande Sertão Vereda. Foi um seminário extraordinário e não teria esse seminário se a oficina e a roda de leitura não ficasse ajudando e articulando todos os preparos desse seminário. Aliás, o seminário não foi muito documentado, mas nós temos em DVD todas as palestras deste evento e da maravilhosa abertura com Zé Mindlin e o Antônio Cândido, que contaram várias histórias assim maravilhosas do convívio dele com Guimarães Rosa. Eu vou falar um pouco desse momento inicial e vou usar o Rio São Francisco para poder falar de afluentes e confluências, né? Vou procurar algumas coisas, né? O velho Chico, né? Ele tem apenas 36 afluentes. A Roda tem muito mais e do Chico, do velho Chico, tem 19 que são perenes. Nós temos a vantagem que tem mais afluentes perenes assim na nossa oficina, né? Começa lá com o Rio Pará, com Parapeba, com Verde Grande na margem direita e na esquerda o Abaeté, Paracatu, Cuia, Carinhanha, Corrente e o Rio Grande também. Bom, o início desse velho Chico, para usar ele como símbolo para a nossa oficina, é obviamente a Serra de Canastra, que a Serra de Canastra para a gente, da oficina, seria Cordisburgo, mais Hamburgo, mais Bogotá, mais Paris, etc. A obra do Guimarães Rosa e a obra do Guimarães Rosa no fundo aqui no IEP. Isso seria a nossa fonte e nascente da nossa roda. Cronologicamente, eu acho, como eu falei já, acho que esse seminário Enigma Brasil, em 2003, foi o ponto inicial das nossas atividades. Bom, desse seminário, logo no início, diria assim, o Rio Paraupeba era a primeira afluência para a oficina, porque eram, no início, pessoas que tinham participado no seminário e foram querendo continuar a ler. Até lembro que nós saímos do trabalho de campo para Cordisburgo e Morro da Graça e fomos nos primeiros dias na minha casa para continuar a ler o Grande Sertão Vereda. Então, a primeira turma, o Paraupeba, são os participantes que já tinham essas características que acho que hoje ainda estão presentes, alunos de várias áreas, professores de várias áreas e pessoas que não tinham a ver com o mundo acadêmico, cuspiano, que estavam participando nesse primeiro início da roda. Então, foram ou apaixonados pela obra de Guimarães Rosa ou curiosos para conhecer mais da obra de Guimarães Rosa. Além do Paraupeba, obviamente, isso aí é óbvio, tem um monte de veredas e veredinhas que entraram no velho Chico para fazer crescer
a obra. E as veredas e as veredinhas, como vocês sabem, são de uma importância enorme para a vida do Rio São Francisco. Infelizmente, eles sofrem muito, eles estão, em grande parte, eles estão eliminados, ressecados. Para o próximo rio, o Paracatu, que vem da margem esquerda. Isso também acho que é uma característica do grupo. É um grupo de uma esquerda moderada. Nunca ninguém pediu defesa do neoliberalismo, ninguém nem era racista, ninguém não tinha nenhuma xenofobia. Não? A oficina, como eu disse, era uma esquerda moderada sempre e tolerava as coisas de Guimarães Rosa. Bom, depois tinha pessoas, como vocês sabem, que estavam na esquerda durante o governo militar de resistência e de luta contra o governo militar. Né? Bom, depois tem o Guaicuí. Quando eu penso no Guaicuí, eu lembro que é o rio do Manuelzinho da Crua. Eu lembro das organizadoras e coordenadoras do grupo hoje, porque com tanto carinho, que só se aprende com o Manuelzinho da Croa. Né? Bom, o próximo rio, acho que é um rio super importante, que é o Urucuia. Rio de amor. Cadê a Nelly? É um rio do amor, né? Então, o rio do amor, que no meu caso é muito pessoal para a importância da nossa vida rosiana aqui, a minha principal, que é a presença da Marili, né? A Marili seria um pouco o meu urucuia, o meu grande amor, Marili como geógrafa e cineasta, artista, né? Que ela tinha já realizado na época o filme Rio de Janeiro, Minas, uma grande interpretação, uma grande tradução do trecho da obra de Guimarães Rosa, e tinha mais ainda, acho que estava no nosso caminho também importante para a nossa roda de leitura, já tinha realizado o CD 7 episódios do Grande Sertão Vereda com ninguém menos do que os Antônio Cândido, o Zé Mindlin e o Davi Arrigucci. Então, com essa coletânea que ela estava iniciando com esse CD de Guimarães Rosa, ela deu nome para a roda também. A coletânea chamava Ler e Ouvir. É isso que nós estávamos sempre fazendo na nossa roda. E ela tinha uma capacidade maravilhosa de juntar as pessoas. Não? Ela tinha um momento, numa viagem que nós fizemos, ela foi chamada a temperança do fato tarô. A temperança é a figura que sabe juntar todas as pessoas. Era uma qualidade extraordinária e importante para a vida da nossa oficina. E ela foi um manancial, né, de ideias e devaneios, né, entre parênteses, precisa dizer isso também, e propostas, e virou fonte fértil para inúmeras atividades da roda e da oficina. Né? E também, isso é outra coisa muito importante, lembrando a Marili e a importância dela para a oficina, ela desde o início, antes da criação da roda mesmo, ela foi um elo importante entre o sertão e São Paulo, em particular. Ela estava junto já com a Nelma para conhecer a Dona Calina, a criação do grupo Miguelinho, imediatamente no tempo em que ela já estava rodando por lá. Então, acho que ela
ela merece um pós-doc futuro para fazer tanta coisa que ela inventou. Bom, no meio, obviamente, do velho Chico tem barragens, tem cachoeiras, complicações, né, no meio do rio, que eu achava, apesar de ser produção de energia, também atrapalha muito a vida das pessoas que vivem o velho Chico, né? Para mim, assim, as barragens simbolizam um pouco a burocracia, a vida acadêmica, que hoje é cada vez mais difícil para todos os que fazem a universidade, como docentes, como funcionários, assim, a administração é terrível, né? E nós, na oficina, maravilhosamente, como eu falei, com um anarquismo criativo, evitamos toda a integração institucional. Nós estávamos bem com todos, mas não fomos assim, não tínhamos nenhuma obrigação de fazer um relatório para apresentar, fazer um projeto por escrito para entregar a alguma instituição, para poder ser alegre na semana que vem de novo. Isso nós resolvemos nessa maravilhosa atitude de anarquista. Bom, eu já falei da integração que teve entre o IEP e Godesburgo, Morro da Garça e André Quisser. Chama eles de banqueiros do Rio São Francisco na minha imagem, e eles são muito, muito importantes, né? No início, assim, muita gente está aqui que deveria mencionar, mas eu estou lembrando a Dona Kalina e o Brasil de Godesburgo. A Dora estava junto com a Kalina lá, criando os miguelins, a Fátima do Morro e a Milce e André Quisser na fase inicial. Então, esses foram os nossos barranqueiros do velho Chico para a criação da oficina. E no meio do rio, obviamente, também tem muitas ilhas, né, de solos férteis. Esses foram mais os visitantes que chegaram na roda e na oficina, trazendo contribuições extraordinárias, ensinando para a gente de saber ler de uma forma melhor a obra do Guimarães Rosa. Bom, ilhas já falei, barranqueiros já falei, e tudo isso agora, na pandemia, virou assim, uma espécie de rio voador, né? Rio voador, o que os meteorologistas chamam cursos de água atmosféricos, né? Formado por massas de ar carregados de vapor de água, muitas vezes acompanhados por nuvens, e são propelidos pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis passam em cima das nossas cabeças carregando umidade. Isso é a definição dos meteorólogos. Eu acho que isso é a roda hoje na forma virtual, né? Que as águas virou um rio voador, né? Com a presença de muitas partes do Brasil, com outras partes do mundo até, né? Como a Annie vai falar isso, aliás, vou parar agora, né? Para a Annie, assim, falar da gente dessa caminhada da roda numa forma pós-doutoral, né? Eu posso falar mais livre, assim. Agora, com certeza, ela vai, já que a gente falou do caminho da roda, ela vai, obviamente, lembrar as pedras que tinham no meio do caminho, mas também, e principalmente, vai lembrar para todos os oficineiros como a oficina foi também um caminho das pedras para a gente, né? Foram muitos momentos maravilhosos, né? Para os participantes, incluindo o caminho para a roça, né? O caminho para Godesburgo, para Morro da Garça e para André Quisser. Bom, eu fico muito feliz que essa roda
tem essa festa hoje tão maravilhosa, mas mesmo assim desejo à roda assim, uma vida boa e uma vida longa também, né? E acho que todos dão parabéns e um dia nós vamos desaguar em qualquer mar que está na nossa frente, né? E agora, com relação a essa parte que o Dieter falou, é muito importante a oficina. Bom, é muito importante para o IEP, né, obviamente, como o professor Dieter falou muito bem da criação da oficina. E eu vou fazer um recorte só dos últimos 3 anos e meio, mais ou menos, da oficina e do IEB. Então, março de 2020, a gente recebeu a notícia de que a gente não vinha no dia seguinte trabalhar, começava a pandemia e tudo mudou para todo mundo, obviamente, né? E naquele dia a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar de casa? E então, na época, a professora Diana Vidal, que era ex-diretora dele, mas na época era diretora, ela me deu uma tarefa, eu cuido aqui de várias áreas aqui no IEB, mas ela me deu uma tarefa e eu levantei, então, tudo que existia no IEB para a gente ver o que a gente ia fazer. Uma delas era a oficina. E aí surgiu, então, a primeira ideia da gente... A gente pensou, bom, a oficina, se eu não me engano, era quarta-feira, enfim, na quarta-feira à noite, tinha os encontros aqui, 20, 30, 40 pessoas e tal. Como é que a gente vai fazer com isso, né? Especificamente na oficina, como é que a gente vai fazer para a gente continuar? A gente não pode se encontrar, a gente não pode sair de casa, ainda estamos começando, a história das máscaras, era máscara de pano, era máscara não sei o que, não tinha máscara e tal. Como é que a gente vai fazer? A gente não sabia, né? A gente achava que ia durar um mês, ia durar 2 meses. Então a proposta naquela época foi, vamos tentar conversar então com a equipe de oficina e vamos fazer uma proposta, né? Vamos ver se essa loucura que a gente está pensando aqui vai funcionar. Então a gente criou naquela época os podcasts do IEB, né? Não existiam. Ainda estavam surgindo podcasts nessa época, 2019, começo de 2020, ainda estavam surgindo esses podcasts que existem hoje, famosos, onde tem entrevistas em vídeo, né, que você assiste pelo YouTube, também começaram a surgir nessa época por causa da pandemia, e os nossos eram só os áudios. E a gente fez uma parceria, eu falei então com a Rosa, falei, Rosa, o que a gente vai fazer? Vamos junto tentar conseguir, vocês ajudam a gente, né? Vamos ver o que a gente pode fazer junto. Então, a oficina como um todo, falo Rosa porque eu conheço a Rosa, conversei com ela, mas toda a equipe por detrás, equipe que mexe na internet, equipe de todos os tipos, da própria roda, enfim. Eles toparam. E a gente fez uma coisa meio maluca agora, pensando no passado, que foi, em 2020, nós fizemos um podcast por dia, sem pular nenhum dia, até o último dia do ano. Então, vocês imaginam a quantidade de áudios, de podcasts, de histórias, de temas, que isso precisava, que teve, que precisava ser feito. Quem ia fazer isso? Então, a Rosa ajudou muito nessa parte da gente fazer esse cronograma. Porque se você coloca um podcast hoje, amanhã tem outro. E depois de amanhã tem outro. Depois tem outro. Enfim. Então, a partir dessa parceria, a gente conseguiu cumprir o ano inteiro, né, de transformar a roda de leitura, digamos, em virtual. A partir daí, a gente conseguiu atingir um público diferente. E a gente, então, comecei a coletar essas estatísticas, né? Falar, bom, antes a roda tinha, de uma certa forma, uma limitação de espaço, de pessoas que participavam, não era uma roda ao vivo, era uma roda presencial. Então a gente começou, né, Rosa? Depois você vai sentar aqui, vai contar a história pra gente também, né?
sair não. Então, e aí a gente começou então a fazer essa parceria. E só para terminar, assim, a gente nesse tempo começou também uns webinários que a gente chama de webinários, né, que também foram essas lives, né, que todo mundo conhece hoje em dia, que também foram surgindo nesse período, no começo de 2020, e que puderam, de uma certa forma, vir trazer para mais público, né, tornar um pouco virtual aquilo que já existia e que era muito bom. Então, só para finalizar e para colocar assim para vocês o que nesse tempo até hoje, desde 2020, são 3 anos e meio mais ou menos, a gente tem hoje em dia mais de 200 podcasts, sendo que no mínimo 50, são 50 e poucos, não lembro exatamente o número, 51. O Daniel nem sabe tudo. Quantos minutos aqui são? Então, são horas e horas e horas e horas de 7 horas e alguma coisa. Então, são 51 podcasts da oficina. Multiplica isso por 15 minutos ou até mais. Isso você leva para uma série de pessoas. Eu tenho estatística hoje de que atingiu esse público mais de 50 mil pessoas. Que legal. E são mais de 40 países que assistiram. África, Ásia, Europa e América, enfim, América Latina. São mais de 40 países que foram atingidos para o bem, né, com os temas da oficina. Muita gente se interessou em todos os lugares. E depois, conversando também com a Rosa, ela disse que essas lives que eles estão fazendo, né, que mudaram justamente por causa da pandemia aqui, das salas do IEB para o virtual, também depois a Rosa vai poder falar melhor, mas acho que ao invés de atingir 40 pessoas, teve lives com 1.000, né? 1.000 pessoas, ou tiveram 1.000 acessos, ou 1.500 acessos, alguma coisa assim, ela vai contar depois, eu não sei exatamente, mas foi um público muito grande. Se você pensar 50 mil pessoas, é um estádio, né? Estádio de um show lotado nesse tempo. Então, eu acho que a gente conseguiu se ajudar mutuamente, né, Rosa? Para poder cumprir com essa tarefa de segurar a onda da pandemia, deixar a roda de leitura ativa e, ao mesmo tempo, levar ao máximo de pessoas que também não podiam estar ali presencialmente, outros estados, outros países, enfim. Então é só para contar um pouquinho como essa história do IEB, o finalzinho, porque o Dita já contou, né, e ele vai falar muito mais do livro, mas como foi esses últimos, foram, né? Então, os últimos 3, 4 anos ali da oficina com relação ao IEB. E óbvio, estão sempre de portas abertas, nós todos aqui, para receber vocês. Isso tudo é a nossa vivência amorosa com Guimarães Rosa, né? E eu vou pedir para a Lia passar uns slides que eu preparei, porque precisava de um pouquinho de imagens. E depois eu acho que eu vou ler alguma coisa. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos lá, pode passar? É isso, né? Eu preciso sempre pedir licença para falar e agradecer ao Dieter por acreditar na literatura de Guimarães Rosa e idealizar a oficina, as coordenadoras, essas mulheres, assim, acho que elas podem levantar agora, Rosa, Regina, Linda, é momento, vamos, elas levantam. É um trabalho incansável e voluntário, né? A Renata, cadê a Renata também? Ela vai representar aqui, vai sair? Ela voltar. Ela representa essa parte da equipe técnica, mas foi ela que criou toda essa arte aí do cartaz de divulgação. São pessoas, assim, extraordinárias, né? Aos diversos coletivos, instituições que apoiaram esse evento, está tudo pequenininho ali, mas, assim, são muitas pessoas e não dá para ficar falando o nome de todas. Mas agradecemos a todas.
ao IEB, ao Museu da Língua Portuguesa, amanhã, que vai também nos receber, né, por disponibilizar o espaço, o professor Márcio e o Pedro Bolli, a gente agradece em nome de vocês dois, que representam o IEB aqui. Que bom que tem 2 representantes do IEB aqui, isso é só uma ironia, mas deixa para lá. Então, e ao Pedro Bolli, é difícil dizer as palavras, né, pela amizade, pela ética e pela confiança. Eu não posso contar as coisas que acontecem nos bastidores aqui agora, deixa para lá, mas é isso. O professor Rogério de Almeida, da FEUSP, e o professor Michel Viudel, da Sorbonne, pela parceria. A gente tem muitas parcerias que são... que possibilitam a realização do trabalho, né? E a todos os participantes que estão aqui, podia levantar quem é da roda de leitura, só para a gente ver o movimento. Quem é da roda de leitura? Levanta um pouquinho, movimenta a corda, olha só. E aqui só tem uma parcela, é um bando de devotos e uma confraria de mais de 60 pessoas, quase toda quarta-feira online, né? E, enfim, a cada pessoa aqui presente. Então, primeiro, agradecer. E essa coisa da alegria, né? A alegria do Guimarães Rosa e a alegria do Mindlin, né? Estamos no espaço que também é um pouco diz nessa relação com o Rosa. Podemos passar. Olha, vocês estão vendo esse grandão ali à direita? É o livro 1, mas tem o 2 e o 3 ainda que já estão prontos. Por quê? Construir a história de 20 anos, eu acho que nem com todos os livros a gente conseguiria. E não cessa de produzir história, né? A Suzilane podia estar no livro, o Roberto podia estar no livro, eles não estão, fica para outras pessoas continuarem, né? Então, mas o livro 1 tem 43 textos, está lá, 42, tem 416 páginas, são vozes do coletivo. Essa capa, eu vou deixar passar por vocês agora o bordado da Nádia da Silva, que pode ficar em pé, para quem não a conhece, conheceu-a. Vou deixar para vocês verem o bordado. Olha, vejam que ela... Porque assim, quando começou a história do pós-doc, eu nem sabia direito como é que ia ser, ele foi acontecendo, né? Sabia que tinha uma história para contar. E então a Nádia aborda isso, o redemoinho da pandemia nos arremessou para a roda de leitura. Já era a capa aí, já era ela está todo o corpo de baile bordado nesse redemoinho aí, é a capa do livro 1. E aí, porque a capa do livro 1 nasceu de um e-mail que eu mandei para os participantes da roda, conte a sua história. Hélida, por exemplo, não tinha vindo a história. Hélida, manda um áudio que eu transcrevo. E assim foi, né? Quem mais? Que assim não tinha vindo a história, alguns eu convidei, né? E, enfim, nasceu esse livro 1. Depois, a Regina diz, eu tenho um acervo muito grande de fotos. Falei, manda! E a Regina manda mais de 250 fotos. Né? Regina Pereira é uma das coordenadoras, jornalista, revisou todos. A Regina é a única que conhece tudo aqui. Ela já leu tudo, revisou. Sempre vai passar errinhos, a gente olhou muito, mas sempre passam questões. Já pedimos desculpas por isso também. Mas então o livro 2, ele se desmembra do livro 1 e é um acervo. Ele já está pronto, o professor Rogério está... O professor Rogério é um professor da universidade, como você, como eu, 1000 atribuições, ele está em chefia de departamento e, enfim, apoiando a reitoria em algumas coisas, não teve tempo de terminar a edição. Eu tenho uma banca marcada com ele para 5 de fevereiro, vamos pensando nesta data, já temos um projeto e acho que ele fica pronto, né? Então está aí, eu chamo de reportagem fotográfica. A Regina, ela é um compilado muito delicado, muito bonito, tem narrativas dela, assim, a Regina é uma cronista, nem sei como qualificar, não é? Escreve textos maravilhosos junto com as fotos, é um material assim que é muito lindo. E tem que estar em e-book, porque se for pensar em editar isso, eu nem sei. Se alguém quiser financiar, a gente recebe financiamento. E o livro 3, assim, hoje quando eu olho para isso, foram um ano, fiquei 10 meses em Paris, com o Manuel também, passeando um pouquinho, mas estudando, assistindo as aulas do professor Michel, e eu inventei de fazer entrevistas com pessoas, porque tinha pessoas que não tinham falado ainda naqueles 40 e tantos textos,
E eu resolvi entrevistar 20 pessoas, então, alguns que eu chamei de precursores, o Dieter, o Beatriz Vianney e a Mônica Gama, que não está aqui, que é uma professora que estava no início. Então, o livro das entrevistas, depois tem uma parte de memórias que vai comparecer a Marili, está muito bonito, tem homenagem da Ryoko, da Rosa, está saindo umas outras homenagens, ele não terminou ainda, ele está 98% pronto. E depois tem as coordenadoras, entrevistei as coordenadoras, tem participantes, tem parceiros e tem a equipe técnica. Então, esse aqui ele está agora com quase 400 páginas. Então, se a gente somar 400, 800, dois grandes mais, sertões não verdes. cessa, né? Mas é uma alegria e uma honra muito grande essa tarefa que me foi atribuída. Se eu contar para vocês a história, eu estava conversando com a Regina, a gente troca muito WhatsApp, mensagens, e estou aqui, tem que fazer um pós-doc. Por que você não conta a história da roda de leitura? Olha, Regina, você não sabe, você é a culpada, né, dessa história. Vamos para frente. Então, assim que estiver pronto, eu não tive bolsa de estudo, eu não me propus, não tive tempo nem fôlego, e nem sei se eu saberia fazer todos aqueles processos acadêmicos e burocráticos para solicitar dinheiro para isso tudo ser publicado fisicamente. Então, o livro 1 ele está disponível, acesso gratuito, escreve lá, né, Travessias, que você chega a ele. Né? Então é isso, é um projeto de pós-doc. Você sabe que a supervisão é a gente que desenvolve o trabalho sozinho. O professor Michel, nem sei se ele conhece tudo, mas ele está como organizador de tudo isso, assim, né? Porque não tem tempo, também muito ocupado. Vamos para frente? É um cabedal imenso. Então, essa é a capa, né? O trabalho primoroso, o bordado. Eu precisava que o bordado entrasse, porque o bordado faz parte da história de todo esse trânsito, cidade, sertão, das mulheres que vêm, desses meninos que chegam aqui. Vocês, ontem a foto de vocês, porque vocês chegaram por foto para nós primeiro. Sabe? Vocês chegando na rodoviária, faz 20 anos que Dora, com uma coragem, uma responsabilidade. A gente não faz ideia dos movimentos que para tudo isso chegar aqui, esses meninos chegarem, passagem, hospedagem, né? E é muito bonito. E hoje, quando ela narrou o Burrinho Pedreiro, eu vi as lágrimas, então valeu a pena. Muito obrigada a vocês, né? Vamos para frente? Esse foi o e-mail que eu mandei para as pessoas, era para terminar em março de 2023, né? E eu ia terminar, assim, eu fui para lá em agosto, não, em setembro eu fui para Paris, e eu pensava que em março ia estar pronto, mas aí foi isso, chegou o livro, as fotografias, chegaram, eu inventei de fazer as entrevistas, submeter ao CEP, com o meu Comitê de Ética em Pesquisa, você sabe que isso demora, e pronto, né? Então, os prazos foram sendo estendidos, mas penso que foi a ação do tempo que não é o meu desejo, é um tempo ou outro, e aí nós estamos ainda imersos neste tempo, do livro está acontecendo, do livro 3 ainda não está fechado, o livro 2 acho que sim, né, Regina? Acho que já findou, não sei, eu acho que a gente vai colocar este pedacinho, vocês estão vendo? Então, assim, como a gente tem para março ainda, provavelmente este pedaço que estamos vivendo aqui do tempo, né, ele vai entrar no livro 3 também. Né? Bom, vamos para frente. As pessoas aceitaram o convite para rechear o livro. E, assim, a generosidade, a bondade, a amorosidade, eu não sei qual é a palavra que resume, não tem a palavra, né, Dieter? Que resume assim, das pessoas da roda de leitura. O Paraca, na entrevista, diz que tudo que é rosiano é gente boa. Eu acho que é um bom, sabe, uma boa definição. Então, quando assim, as pessoas responderam ao chamado para esse trabalho que eu só fiz de reunir as pessoas assim, com muita amorosidade, com muito carinho. Cada um que viveu o processo de escrita dos textos sabe, né, Rosa e Dieter, o que custa um parágrafo. Esse aqui é só nós vamos rir, vocês não vão rir porque não sabem o que significa, né? Mas é assim, é o trabalho de escrita, talvez a gente viva um pouco aquilo que Guimarães Rosa viveu, a gente vive assim num ponto bem pequeno, né? A afinar as palavras para chegar àquilo que a gente quer dizer. E aí a Cleisa, Mafei, Moreno,
Cleisa Moreno Maffei Rosa ofereceu alguns bordados, e ela disse, eles são da roda de leitura, e esses bordados eles estão entre as sessões dos livros, né? E é esse amor que a gente vive. Para mim, é uma palavra alegria e o amor são duas grandes palavras para definir um pouco desse trabalho todo. Podem passar para frente. Então, eu só trouxe isso aqui para quem é da roda de leitura já conhece, né? Então, isso aqui vamos ver, a arquitetura do livro 1, tem as nossas palavras de apresentação. Eu fiz 2 textos. Eu não quis, nesse sentido, tentei de ser fiel a você. De ser acadêmica, mas não chata, não tão chata, sabe? Assim, então, procurei fazer textos que qualquer pessoa pudesse ler. Eu assim, não quis fazer texto hermeticamente fechado. Não sei se eu não tive desejo de fazer isso. Então, os textos, para mim, eu acredito que qualquer pessoa consegue ler. Eu acho que sim. Então, tem 2 textos, que é um pouco da compreensão que eu tenho. Não tem a parte das leituras que fiz com o professor Michel, não deu tempo, esse trabalho vai ser para depois, um pós-doc que a gente termina, mas ele não cessa. A Cristina Mira, que está aqui presente, ela tinha um livro muito bonito, editado, que se chama Cordesburgo, está em 3 línguas, então ele abre, porque para chegar a Guimarães Rosa precisa conhecer Cordesburgo, precisa conhecer um pouco do sertão, precisa conhecer das pessoas, das histórias delas. Então, assim, começa por ali, vamos para frente, Lia. Aí, em outra sessão, outro bordado, que é assim, obras de arte, né? Coisas mais lindas, dá vontade de pegar. A Cleisa trouxe o livro, pode mostrar. A Cleisa podia ficar em pé para a gente conhecer. Quem não conhece Cleisa, vamos lá. Mudou eu. Pode passar o livro, Cleisa. Então, depois eu tenho 10 textos que eu chamei de ensaios acadêmicos. Por que são ensaios? A gente está na academia e tem um certo rigor. Esses textos eles foram submetidos ao olhar meu, da Regina e às vezes de alguma outra pessoa. Teve um texto que nós precisamos, só um texto que a gente precisou devolver para a pessoa, né? Mas então assim, eles não têm aquele rigor acadêmico para uma revista A1 da CAPES. Não tem. Não é esse o sentido, porque as pessoas que participam da roda de leitura também não têm, não precisam disso, e nem sei se todos aqueles textos são tão bons quanto muitos desses ensaios. Então, o ensaio nos preserva nesse sentido, mas olha só, Celina, abre, são textos maravilhosos, eu recomendo. A Márcia Marques também é uma professora. A Alfredina está aqui presente, né? São ensaios, assim, não pense que você vai encontrar um texto profundo sobre a tragédia, né? O coro, mas você vai ter uma ideia do que é o coro na tragédia grega com as mulheres. A Luciene é minha orientanda de mestrado. A Luciene faz uma coisa bonita, ela coloca o e-mail da Rosa, o e-mail que a Rosa envia, como ela chegou à roda de leitura, assim, né? Maria Nelly começou a mandar 1, 2, 3 e chegou 4, não sei se são 4 ou 5 textos que está me recebendo na casa dela, né? Aqui tem alguns ensaios dela. A professora Eulina está aqui, eu acho que merece que a gente conheça a professora Nossa professora aposentada, contribui com a roda, porque eu não sei, para quem é de fora, a Rosa faz assim, ó. Aparece um assunto, ela fala, Eulina, você podia fazer uma pesquisa sobre isso? E a Eulina faz. Não pode, estou contando. A Rosa pede, a Eulina faz. Os textos dela, quando chegaram para mim, eles chegaram do jeito que ela preparou para apresentar. E aí, então, assim, qual autor que te deu fundamento? Então, muitas conversas, vai e vem, volta, o texto está aí, é um ensaio, está aí. Tem vários ensaios da Eulina, tem sobre a infância em Miguelim, o cara de bronzes, as onomatopeias, né, e por aí vai. A Marília, que não está aqui conosco, vai contar sobre as janelas rosianas. Foram 51 podcasts produzidos pela oficina em 15 meses. Não sei se são acho que são 51 sobre Guimarães Rosa, só para corrigir. Acho que são 48 que são só produzidos pela oficina. E é um material de uma qualidade assim fantástica. Está lá as horas no quadro. Eu aqui não trouxe o quadro, eu fiz esse compilado só.
A outra parte do livro pode passar, uma sessão, mais um bordado, que é uma obra de arte. Aí tem os ensaios ficcionais, das pessoas com a sua liberdade criativa também, porque é uma oficina, porque é artesanal, porque é uma roda em que a gente pode se experimentar escrevendo também, né? Então, a Silvia, que está aqui, é um texto belíssimo. A Silvia tem uma tese, foi orientada pela Adélia, né? Adélia, que é mãe do Pedro, que é um texto para ser cantado, é um texto cantiga, é uma coisa linda de se ler. A Metafísica no Sertão é uma história da Maria Nelly, conhecer ao vivo a boneca agora. A Miriam Lazzarotti escreve sobre a oficina, o Daniel e a Miriam, uma carta a Miguel. E a Nelly, ela sobre o Sempre Alegre Miguelinho, é um texto que dialogou tanto com ela, que ela faz um texto escrito e ela também cria uma revista em quadrinhos, né? Tem um apoio aí, enfim, são ficcionais. Outra parte do livro 1, ainda pode passar. Olha que coisa mais bordada, a nossa festa aqui, né? Pronto. E aí depois tem as cartas. A Mônica Meyer dirige para mim uma carta, estou lá em Paris. A Cleide eu chamei. Cleide quer contar? A Hélida, o Gilson. Esses eu chamei, eles me mandaram e a gente foi assim, escrevendo. A Maria Cecília conta a história dela com a roda de leitura. A Maria das Graças Vieira Lins, que é lá de Recife, também conta a experiência. A Maria Rita, que é uma professora de piano, tem um texto que eu acho assim, muito tocante. Ela é uma professora do interior do Brasil, como eu, né? O Moisés, eu também o chamei, não comparecia, ele está. O Paulo não tinha vindo, fui lá, chamei, veio. E assim, alguns responderam pronto, outros eu fui lá assim, vem, quer contar? E contaram. A Eulina tem mais um texto sobre, é muito lindo, muito tocante esse texto da Eulina também. É a pena que a gente não vai poder ler. E a Suzana, que está aqui representada pelo Sérgio, que também participou um tempo da roda de leitura. Suzana tem um texto belíssimo em espanhol. Depois, finalmente, o espaço do tempo passeia para mim é a poesia mesmo. Então tem uma parte só de poesias, pode passar. E aí assim, ó, a Rosa sempre provoca a gente. Para mim o haikai, o oriental está presente na obra do Rosa. E me mandam uns áudios, coisas assim, podia ser escrito. Eu falei, vamos transcrever esses áudios? Assim, transcreve os áudios da Rosa sobre haikai. Aí falei, vamos mostrar isso para Ryoko. E Ryoko e Susumu são três pessoas que são descendentes, né, e têm experiência com a cultura japonesa. Então reuni, pesquisei um pouquinho, tem um texto ali sobre haikai, as nossas aproximações, é um ensaio. Depois tem uma poesia da Cecília Marques, que homenageia as três coordenadoras. Tem poesia concreta do Braga Barros, que é um trabalho maravilhoso que ele pode publicar, ele só tem algumas ali. E o Jean, que vocês conhecem, quase todos conhecem, o Jean Garfunkel, que é um músico que está sempre presente, todas aquelas musiquinhas, aqueles versinhos, ele vai musicando na roda. E depois tem assim 4 poesias do Susumu, que também é um poeta. Então vocês vejam a riqueza toda aí. Eu acho que é isso aqui que fecha o livro. Pronto, pode passar. Acho bonito. Eu recortei uma parte do texto da Eulina, que ela escreve sobre a roda de leitura. Acho que vale a pena a gente ler, né? E assim como ela, tem outros que contam de outra forma. A origem da roda de leitura leva-nos aos anos 2004, quando o vice-diretor Bier, professor Dieter, junto com a Marilida Cunha Bezerra e outros professores da USP, alguns amigos, e Rosa Harukutani, parece ter compreendido que, sob burocracias massificantes e rotineiras das cidades e universidades, restam obliterados atos criativos interrompidos e ideias importantes descartadas. Porém, esses descartes não morrem e podem germinar, conforme aprendi sobre a teoria dos resíduos de Lefebvre. São exemplos as concepções da universidade e a sua necessidade de se interessar por conhecimentos além dela e que devem ser propósito de estudo da cultura de um país.
Essa é muito bom, né, Dieter? Olha, quando o Dieter diz que é muito bom, então fechou. Né? É isso, porque nós na universidade, na entrevista do Dieter, ele fala, a gente não pode pensar que está num castelo, né? Ela precisa receber as pessoas de fora, precisa ser acolhedora, ela precisa fazer esse trânsito, é o que a gente faz aqui na roda de leitura. Então, é só uma partezinha. E olha o detalhe do bordado da Nádia. Vamos para frente. Bom, quando um escritor tem a felicidade de encontrar-se com muitos leitores, como é o caso da roda de leitura de Guimarães Rosa e Hebe USP, eu acredito que o diálogo com o mundo ganha dimensões muito alargadas e intensas. Experimenta-se um labor forjado em roda, que brilha e desperta sentimentos e subjetividades pela via do coração, mas também no trânsito das racionalidades e pensamentos. Né? Um livro Pensar sobre a roda, e o bordado, a noite e o dia, né? O Buriti. E aqui eu trago uma partezinha do prefácio do Dieter com a Mônica. A literatura, nesta performance coletiva, volta a ser texto que aconselha, torna-se uma espécie de goma que vai unindo pessoas e experiências. Se literatura e afeto são indissociáveis, literatura lida coletivamente, confere outras redes de afetividade. Daí, acreditamos, a longevidade do projeto da oficina de leitura. É isto, né, Dieter? São as tuas palavras, junto com a Mônica, que sintetizam uma parte desse trabalho.